Você já teve a sensação de que alguém ao seu redor é diferente? Não diferente por aparência ou status, mas diferente por uma energia silenciosa. Eles não ostentam, não vivem de luxo exposto, não contam vantagem, mas têm algo que se impõe sem precisar ser dito. Talvez seja a calma no olhar, a confiança no jeito de falar, ou o fato de não parecerem pressionados pelo tempo, pelo dinheiro ou pela opinião dos outros. E mesmo que você não saiba o motivo, algo em você sente: essa pessoa venceu o jogo do dinheiro. Hoje, você vai descobrir os sinais sutis de quem é silenciosamente milionário. Pessoas que não fazem alarde, mas construíram liberdade de forma estratégica. Homens e mulheres que dominam uma das maiores habilidades do século: crescer em silêncio. E antes de você pensar que isso está longe da sua realidade, vou te dizer algo importante. Você não precisa ter milhões no banco para começar a agir como um milionário silencioso. Na verdade, é o contrário. É esse comportamento discreto, quase invisível, que constrói a verdadeira fortuna ao longo do tempo. Mas por que essas pessoas evitam mostrar? Porque elas entenderam que ostentar é caro, distrai e atrasa. Enquanto o mundo corre atrás de parecer rico, os verdadeiros ricos estão preocupados em continuar sendo. Nesse vídeo, você vai entender porque eles evitam falar de dinheiro, mesmo tendo muito. Porque preferem qualidade à quantidade em tudo. Como eles pensam no longo prazo, enquanto a maioria vive do mês. E porque eles seguem um caminho próprio, mesmo sendo criticados. Mas isso é só o começo. Mais perto do final, vou te mostrar o que talvez seja o maior diferencial de todos. A habilidade que transforma dinheiro em tempo, e tempo em liberdade. Uma mentalidade que você pode aplicar ainda hoje, e que vai separar você da maioria para sempre. A informação que estará nos minutos finais pode ser o ponto de virada na sua jornada financeira. Por isso, ouça com atenção. Isso não é só sobre reconhecer um milionário silencioso, é sobre como você pode se tornar um. Seja bem-vindo ao Provérbios da Riqueza. Aqui, a gente revela o que os milionários silenciosos não postam, mas praticam, todos os dias. A imagem clássica que a maioria tem de um milionário é a de alguém cercado de luxo. Mansão com piscina olímpica, garagem cheia de supercarros, relógios importados e viagens semanais para destinos exóticos. Mas a verdade é que, na vida real, os verdadeiros milionários não estão nesse palco. Eles estão nos bastidores. Enquanto a mídia mostra os que gritam, os milionários silenciosos constroem em silêncio. Existe uma diferença brutal entre parecer rico e ser rico de verdade. E essa diferença está nos sinais que pouca gente vê. Uma pesquisa publicada pelo New York Times mostrou que a maioria dos milionários nos Estados Unidos dirige carros usados com mais de 3 anos de uso. Outra pesquisa, do livro The Millionaire Next Door, apontou que mais de 80% dos milionários são de primeira geração. Ou seja, não herdaram, construíram. E mais de 60% deles vivem em casas simples, em bairros normais, muitas vezes ao lado de pessoas que nem imaginam o patrimônio que eles têm. No Brasil, temos casos parecidos. Você já ouviu falar de Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira? Ele anda de metrô, almoça no mesmo restaurante popular há anos, e já declarou publicamente que não vê sentido em gastar fortunas com coisas que não agregam valor real à vida dele. Outro exemplo é o Silvio Santos. Durante décadas, ele andava com o mesmo tipo de roupa, fazia questão de ir ao trabalho pessoalmente e levava uma vida simples, mesmo sendo bilionário. Essas pessoas não estão buscando likes nem aplausos. Elas vivem bem, com liberdade. E liberdade é o verdadeiro luxo. Afinal, o que vale mais? Ter um carro de 1 milhão que prende você numa rotina para pagar as parcelas? Ou ter um carro de 60 mil, quitado, e a liberdade de dizer não para qualquer coisa que tire sua paz? O milionário silencioso entende isso com profundidade. Ele escolheu a tranquilidade, não o espetáculo. Enquanto uns gastam para parecer, ele investe para crescer. E a razão é simples: ele não precisa provar nada a ninguém. Em 2019, uma matéria da revista Forbes apontou que os milionários que ostentam acabam gastando mais com segurança, manutenção e exposição social do que com a própria liberdade. Pense nisso,
o custo de manter uma imagem é, muitas vezes, maior do que o custo de viver bem. E isso se conecta com outro sinal sutil. O milionário silencioso tem um padrão de vida menor que sua renda. Ele não escala o custo de vida com o aumento da receita. E isso é o oposto do que a maioria faz. Ganham mais, gastam mais, recebem um bônus, financiam uma HB20, conseguem um aumento, fazem uma viagem para Dubai. É um ciclo sem fim, que aprisiona. Já o milionário silencioso segue outro caminho. Ele vive como se ganhasse menos. E essa diferença entre o que ele ganha e o que ele gasta é o que alimenta o patrimônio, é o que banca os investimentos, é o que compra a liberdade. Outro sinal sutil: ele fala pouco sobre dinheiro. Não porque o dinheiro não importa, mas porque ele entendeu que quem fala demais, muitas vezes tem pouco. É como diz aquele provérbio chinês: água parada é profunda. Quem tem mesmo, não precisa ficar dizendo. E aqui entra um ponto importante. O milionário silencioso tem objetivos de longo prazo. Ele não vive refém da próxima compra, da próxima novidade, do próximo celular. Ele vive para construir. Por isso ele não se abala com críticas, com comparações ou com o que está em alta no momento. Ele sabe que moda passa, tendência muda, mas liberdade permanece. E isso vale até para a forma como ele se veste. Roupas simples, mas de boa qualidade. Ele prefere discrição a destaque. Steve Jobs usava a mesma roupa todos os dias. Mark Zuckerberg também. Não porque não podiam comprar algo melhor, mas porque eliminaram decisões desnecessárias. Queriam foco, não vaidade. E o foco constrói fortuna. Outro sinal que poucos percebem: o milionário silencioso tem rotina. Ele sabe que liberdade não é fazer o que quer, quando quer. Liberdade é ter disciplina para fazer o que precisa ser feito, até não precisar mais. E essa rotina é baseada em hábitos que geram resultados. Ele lê, ele investe, ele se informa, ele planeja. Enquanto outros estão distraídos com a vida alheia, ele está construindo a própria. Você percebe como esses sinais são quase invisíveis. Eles não gritam, eles não brilham, mas estão ali, consistentes, presentes, transformadores. Nos próximos minutos, eu vou revelar o mais importante de todos esses sinais. O que diferencia quem enriquece de forma silenciosa de quem vive tentando parecer. Uma informação que pode mudar sua relação com o tempo, com o dinheiro e com a forma como você vive sua vida. Fique comigo até o fim, porque o que vem agora é o que separa os que sonham dos que realizam. Sinal número 1. Eles não falam sobre dinheiro. Esse é, talvez, o sinal mais forte e mais ignorado por quem está de fora. O milionário silencioso entendeu que quem realmente tem, não precisa dizer. Na verdade, quanto mais alguém fala sobre dinheiro, conquistas ou cifras, maior a chance de estar tentando compensar algo. Já reparou nisso? E isso não é apenas uma impressão. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que pessoas que falam constantemente sobre dinheiro e ostentação têm níveis mais altos de ansiedade financeira. É como se estivessem sempre tentando convencer os outros e a si mesmos de que são bem-sucedidas. O milionário silencioso não precisa dessa validação. Ele prefere falar sobre livros que leu, ideias que está desenvolvendo, viagens que o transformaram ou projetos que deseja construir. Porque para ele, o dinheiro é uma ferramenta, não uma identidade. Veja o caso do Keanu Reeves, um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Fez parte de franquias bilionárias como Matrix e John Wick, mas ele não vive cercado de luxo. Evita falar sobre seu patrimônio. Anda de metrô, senta em bancos de praça, ajuda discretamente instituições de caridade. Já doou milhões sem nunca ter dado uma coletiva para contar isso, porque entende que dinheiro é meio, não fim, e por isso, não precisa ser assunto. No Brasil, o empresário Ricardo Semlon é outro exemplo. Visionário, escreveu livros, viajou o mundo, implementou práticas inovadoras de gestão no Grupo Senco, mas raramente fala sobre quanto ganha ou quanto tem. Prefere compartilhar ideias sobre liberdade, tempo e autonomia, porque é isso que realmente importa. Esse silêncio em relação ao dinheiro não é desinteresse, é sabedoria. Eles sabem que, quanto menos se fala, mais se protege. E essa postura evita armadilhas comuns, inveja, exposição desnecessária e até fraudes. Não é paranoia, é prudência. Em 2022,
o Estadão publicou uma matéria revelando que empresários discretos sofrem menos com processos judiciais, tentativas de extorsão e sequestros. Ou seja, manter silêncio sobre dinheiro é também uma estratégia de proteção patrimonial e emocional. E por falar em escolhas estratégicas, entramos no segundo sinal. Sinal número 2, qualidade acima de quantidade. O milionário silencioso não busca ter mais, ele busca ter melhor. Ele entendeu que acúmulo gera bagunça, cansaço e preocupação, então ele prefere menos coisas, mas com mais valor. Ele não compra 10 camisas baratas, ele compra 2 de alta qualidade que duram anos. Ele não troca de carro todo ano, ele compra um carro confiável, econômico, e cuida dele como se fosse novo. E isso vale para tudo. Ao invés de 3 celulares de última geração, ele investe em um bom notebook que aumenta sua produtividade. Ao invés de seguir modismos, ele cria um estilo próprio. Esse comportamento tem nome: consumo consciente. E os dados comprovam. Segundo uma pesquisa da Nielsen, consumidores de alta renda estão cada vez mais focados em durabilidade, sustentabilidade e propósito. Eles valorizam marcas que entregam valor de verdade, não apenas marketing. Um ótimo exemplo é o Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. Ele mora na mesma casa há mais de 60 anos, e declarou numa entrevista para a CNBC que não vê sentido em trocar algo que funciona só para parecer atualizado. Outro exemplo é o fundador da IKEA, Enval Kamprad. Durante décadas, ele voava em classe econômica, dirigia um Volvo velho e comprava roupas em brechós. Tudo isso, sendo bilionário. Por quê? Porque ele entendia o valor real das coisas, e mais ainda, entendia o custo de parecer. No Brasil, o empresário Guilherme Benchimol, fundador da XP Investimentos, também segue essa linha. Ele já declarou que evita aumentar seu padrão de vida, mesmo depois de enriquecer, e que prefere investir em experiências, em aprendizado e em bons ativos e não em bens de luxo. É a velha regra que ninguém quer ouvir: quem compra status, vende liberdade. Já o milionário silencioso compra aquilo que libera tempo, foco e energia. E isso não significa viver com pouco, significa viver com inteligência. É entender que quantidade cansa, mas qualidade sustenta. Essa escolha molda tudo: o que ele veste, onde ele mora, como ele investe, com quem ele anda, porque tudo ao redor reflete a mentalidade. E por isso, cada detalhe importa. Se você entendeu esses 2 sinais, o silêncio sobre o dinheiro e a busca pela qualidade acima da quantidade, já está à frente de 90% das pessoas. Mas ainda vem mais. Nos próximos minutos, eu vou te revelar os sinais mais ocultos, aqueles que quase ninguém vê, mas que determinam quem está construindo riqueza de forma consistente, silenciosa e sólida. Inclusive, um deles está diretamente ligado ao tempo. E quando você entender esse próximo ponto, sua percepção sobre rotina, decisões diárias e até sobre o seu trabalho pode mudar radicalmente. Não saia antes disso. É esse tipo de informação que separa quem apenas sobrevive de quem prospera em silêncio. E se você está realmente comprometido em transformar sua mentalidade e seu bolso, existe um curso completo com tudo o que você precisa saber para construir sua própria liberdade financeira, mesmo começando do zero. O link está na descrição. Mas por agora, respira fundo, porque o que vem a seguir vai abrir sua visão como nunca antes. Vamos seguir. Sinal número 3. Foco no longo prazo. Essa talvez seja a diferença mais gritante entre quem enriquece e quem vive correndo atrás de dinheiro sem nunca alcançá-lo. Enquanto a maioria pensa no final do mês, o milionário silencioso está pensando nos próximos 20 anos. E isso muda tudo. Ele entende que riqueza verdadeira não se constrói com sorte, nem com pressa. Ela vem da consistência, do hábito de plantar hoje o que só vai florescer muito depois. E isso vale para tudo: investimentos, carreira, saúde, relacionamentos, legado. Mas, infelizmente, vivemos num mundo imediatista. Tudo é para ontem. Fast food, Pix, resultados rápidos, promessas de fique rico em 7 dias. Só que a realidade é outra. A Forbes divulgou que 67% dos milionários entrevistados levaram mais de 10 anos para atingir seu primeiro milhão. E sabe qual foi a principal característica em comum? Paciência. A arte de continuar fazendo a coisa certa, mesmo sem aplauso imediato. Um ótimo exemplo disso é o investidor Ray Dalio,
fundador da Bridgewater, uma das maiores gestoras do mundo. Ele começou a investir aos 12 anos, e só depois dos 30, conseguiu sua primeira grande virada. Foram quase 20 anos de preparação, e hoje ele ensina: a dor mais a reflexão é igual a progresso. Ou seja, quem tem visão de longo prazo aprende até com as pancadas. No Brasil, temos o exemplo do Jorge Paulo Lemann. Ele é um dos homens mais ricos do país. Mas sua fortuna não veio de um único negócio brilhante. Veio da construção consistente, ao longo de décadas, com foco em empresas sólidas como Ambev, Heinz e Burger King. E sabe qual era um dos lemas do grupo? Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. É sobre isso. Milionários silenciosos não correm atrás de dinheiro. Eles constroem caminhos onde o dinheiro corre atrás deles. E aqui vale uma parábola simples para ilustrar. Imagine dois fazendeiros. O primeiro planta milho todo dia, mesmo quando não vê sinal de colheita. O segundo vive mudando de cultura, de semente, de técnica, porque quer resultado agora. Depois de 10 anos, quem tem uma fazenda produtiva? Exato, o primeiro, porque o sucesso no longo prazo não está em ter sorte, está em permanecer plantando, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Agora vamos ao sinal número 4. Eles não seguem a manada. Esse talvez seja o mais sutil de todos, e o mais poderoso. Milionários silenciosos não tomam decisões baseadas no que todo mundo está fazendo. Eles seguem princípios, não tendências. E é aí que eles ganham. Enquanto a maioria está comprando na alta, vendendo na baixa, seguindo modinhas de investimento, caindo em pirâmides disfarçadas. Eles estão analisando, estudando, agindo com independência. E isso não é apenas questão de personalidade, é estratégia. A Universidade de Stanford fez um estudo com investidores e percebeu que quem tomava decisões baseadas no efeito manada, ou seja, só fazia o que os outros estavam fazendo, tinha 32% menos retorno no longo prazo. Isso mesmo, seguir a maioria custa caro. E mais, viver abaixo da média permite investir acima da média. Isso não quer dizer viver mal, quer dizer viver com consciência. Dirigir um carro mais simples agora, para ter liberdade depois. Morar num lugar mais acessível, para comprar o seu imóvel à vista no futuro. Evitar dívidas supérfluas, para ter capital disponível para oportunidades reais. E aqui vai um exemplo engraçado, mas real. Tem gente que mora num apartamento de 500 mil reais, mas está devendo até o fiado da padaria. Enquanto o milionário silencioso mora num imóvel de 300 mil reais, quitado, com reserva de emergência, investimentos rodando, e ainda dorme tranquilo. É o famoso, quem vê close, não vê corre. E, às vezes, nem vê o boleto vencido. Essa independência de pensamento é o que diferencia o rico de verdade do ostentador endividado. E para deixar mais didático, imagina isso: um rebanho de ovelhas indo todas na mesma direção, só porque a da frente está indo. Nenhuma sabe para onde está indo, até que uma cai no buraco, e todas vão atrás. O milionário silencioso, ele observa o rebanho, dá meia volta, e escolhe o caminho mais difícil, mas mais seguro. É esse pensamento que constrói liberdade. E sim, às vezes ele parece antiquado. Enquanto todo mundo está gastando em viagens parceladas em 12 vezes sem juros, ele está investindo em ações, que só vão render daqui a 5 anos. Enquanto os amigos estão trocando de carro a cada 2 anos, ele está com o mesmo carro há 5 e 5 investimentos a mais. E o mais louco, ele sabe que será chamado de pão duro, careta ou sem ambição. Mas também sabe que, no silêncio, ele está vencendo o jogo de verdade. E no fim das contas, é isso que importa. Nos próximos minutos, eu vou te revelar os últimos sinais mais ocultos. Os que ninguém fala, mas que todo milionário silencioso carrega consigo. E que, se você aplicar na sua vida, vão mudar completamente sua trajetória financeira. Inclusive, um deles envolve o que você não faz com o dinheiro. Sim, o que você evita fazer pode ser mais importante do que o que você faz. E se você está realmente levando isso a sério, eu recomendo dar uma olhada no curso que está na descrição. Ele é direto, prático, e foi feito para quem quer parar de sobreviver e começar a prosperar de forma inteligente. Sem promessas mágicas, só com o que funciona. Agora se prepara, porque o que vem a seguir pode ser o maior divisor de águas dessa série. Vamos continuar. Chegamos ao momento que separa os curiosos dos transformados.
Ao longo desse conteúdo, eu te mostrei sinais sutis, mas poderosos, que diferenciam os milionários silenciosos da multidão. E agora, chegou a hora da resposta. A resposta para a pergunta que te trouxe até aqui: o que eles fazem de diferente, e como isso pode mudar minha vida. Vamos direto ao ponto. Eles vivem como se liberdade fosse mais importante do que aparência. Essa é a chave. O milionário silencioso não quer mostrar sucesso, ele quer viver em paz. Ele não precisa provar nada para ninguém justamente por isso, conquista tudo o que muitos tentam forçar. Vamos ao sinal 5, círculo social pequeno e intencional. Essa é uma das marcas mais discretas da verdadeira riqueza. Eles escolhem com quem andam. Evitar pessoas negativas, que vivem reclamando, que só falam de problemas ou que consomem sem pensar, é uma proteção emocional e financeira. Jim Rohn já dizia: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E a ciência confirma. Um estudo da Harvard Business School revelou que as pessoas que se cercam de indivíduos mais disciplinados, organizados e positivos, tendem a melhorar seu próprio comportamento. Até 45% de melhora em hábitos financeiros foram observados ao longo de 12 meses. Ou seja, andar com gente que soma, multiplica os seus resultados. Até Salomão, o homem mais sábio que já viveu, escreveu isso há milhares de anos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Provérbios 13:20. Sinal 6. Evitam compras chamativas. Esse é polêmico, porque vai contra o que a sociedade valoriza. Mas é justamente aí que mora o segredo. O milionário silencioso tem carro, sim, mas geralmente é um modelo comum, discreto, usado, confiável. Nada que chame atenção ou que exija parcelas sufocantes. A casa? Funcional, confortável, não necessariamente luxuosa. Por quê? Porque eles sabem que cada real que sai para bancar status é um real a menos construindo liberdade. O jornal Valor Econômico publicou em 2023 uma pesquisa com investidores de alta renda no Brasil. Quase 60% dos milionários entrevistados afirmaram que evitam ostentar bens materiais para proteger sua segurança, paz e patrimônio. E tem mais, 43% dirigem carros populares ou intermediários. É real. O rico de verdade não quer parecer rico, quer ser livre. Sinal 7. Valorizam experiências, não objetos. Essa é uma das maiores viradas de chave. O milionário silencioso entende que um jantar em família vale mais do que um relógio caro, que uma viagem com propósito constrói memórias muito mais duradouras do que qualquer sapato de grife. E aqui entra mais um estudo. A revista Psychology Today publicou um artigo com base em dados da Universidade de Cornell. Conclusão: investir em experiências gera muito mais felicidade duradoura do que investir em bens materiais. O motivo? Porque memórias se tornam parte da nossa identidade, enquanto objetos se desgastam com o tempo. E olha que curioso, isso também está nas Escrituras. Em Eclesiastes 5:10, Salomão diz: quem ama o dinheiro jamais se fartará dele, e quem ama a abundância nunca se satisfará com a renda. Também isso é vaidade. Traduzindo, se você basear sua alegria apenas em coisas, ela nunca será completa. Sinal 8. Fazem o dinheiro trabalhar para eles. E aqui está o coração da transformação. Enquanto a maioria troca tempo por dinheiro, o milionário silencioso transforma dinheiro em ativos. Ele investe, constrói renda passiva, colhe os frutos dos juros compostos. Ele entendeu a frase de Warren Buffett: se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, vai trabalhar até morrer. E se você ainda acha que isso é coisa de quem ganha muito, pense no seguinte: com R$ 20 por dia o preço de um lanche investidos em um bom fundo de índice, com rendimento médio de 12% ao ano, você pode acumular mais de R$ 500 mil em 20 anos. O segredo está na constância, não no tamanho inicial. Não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você mantém e multiplica. E a Bíblia reforça isso com sabedoria pura. Na casa do sábio há tesouros preciosos e azeite, mas o tolo devora tudo o que tem. Provérbios 21:20. Ou seja, o sábio guarda, investe, multiplica. O tolo consome tudo. E se tem algo que transforma vidas, é essa virada de mentalidade. O milionário silencioso vive com menos, não por necessidade, mas por estratégia. E porque ele vive com menos, ele pode investir com inteligência. E porque ele investe com inteligência, ele colhe mais.
mais paz, mais tempo, mais liberdade. Esse é o ponto final da nossa entrega. A resposta estava nos sinais. Quem aplica, transforma. Quem entende, prospera. E quem ignora, continua preso no ciclo. A escolha é sua. E se você está pronto para aplicar isso de verdade, dê o próximo passo. Tudo o que você precisa para começar a transformar sua realidade com consistência está no curso da descrição. Agora é ação. Você percebeu? O verdadeiro jogo da riqueza não é barulhento, não está nos holofotes, nas redes sociais, nos carros de luxo alugados para foto. Ele acontece em silêncio, na disciplina escondida, na escolha diária de viver abaixo da média para investir acima da média. O milionário silencioso não é um personagem de filme. Ele pode ser seu vizinho, seu colega de trabalho, ou você, sim, você, desde que esteja disposto a quebrar o ciclo. Porque a verdade é simples, mas dura. A maioria nunca vai enriquecer. Não por falta de inteligência, mas por falta de visão de longo prazo, por viver correndo atrás de status, e não de liberdade. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está incomodado. Talvez cansado de correr em círculos, trabalhar demais e nunca ver resultado. Ganhar bem, mas sempre terminar o mês no vermelho. E o pior, sentir que o tempo está passando, e você ainda não construiu nada sólido. Mas deixa eu te contar uma coisa. Isso muda hoje. Se, e somente se, você decidir aplicar o que aprendeu aqui. Comece pequeno. Revise seus gastos. Reduza o barulho. Selecione melhor com quem anda. Invista o que puder, com constância. E o mais importante, valorize sua paz. Porque riqueza de verdade é liberdade. É tempo com a família. É viver em paz sem dever favores nem parcelas. É dormir tranquilo porque o seu dinheiro está trabalhando para você, mesmo enquanto você descansa. Salomão, no auge da sua sabedoria, já dizia: melhor é o pouco com justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. E eu te digo mais, melhor é o simples com liberdade, do que o luxuoso com dívida e ansiedade. A escolha é sua. Agora, deixa eu te propor uma reflexão séria. Quantos anos mais você vai esperar para assumir o controle da sua vida financeira? Quantos finais de semana de ostentação você vai trocar por mais anos de trabalho forçado? Quantas pessoas você vai deixar influenciar seu bolso só porque tem medo de parecer pão duro? Se você ainda está comprometido com sua transformação, o próximo vídeo que está aparecendo à direita da tela vai te mostrar como construir renda extra em casa com ideias reais e práticas. É a ponte para sair do zero. E se você quiser entender o que acontece depois de alcançar os primeiros R$ 10.000 investidos, o vídeo à esquerda da tela entrega tudo o que ninguém te contou. Assista agora. E lembre-se, silêncio, consistência e visão. Esse é o caminho. Esse pode ser o seu caminho. Se inscreve no canal, porque aqui, a gente ensina o que transforma.